Em nome de Jesus. Vocês não precisam de me aplaudir, mas em nome de Jesus, coloque em prática o que Deus vai falando e ministrando ao seu coração. Coloque em prática. Que a gente não seja crente de congresso em congresso, que entra por aqui, sai por aqui, você continua vivendo uma vida picareta, meia boca. Sabe o que me faz sair de casa todo final de semana? É acreditar que eu posso levar mulheres a ter uma vida nova, não para si mesmas, mas para transbordar em Jesus por onde elas andarem. Para você ser resposta, para você cumprir a sua vocação. Deus fez a mulher e decretou sobre nós: far-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe seja idônea. A auxiliadora é aquela que é socorro, que é solução de problemas. E idônea é apta, capaz, competente e moralmente correta. É esse o decreto de Deus sobre a nossa feminilidade. É isso que ele está dizendo quando ele falou: eu vou criar alguém, um ser que seja apto, capaz, competente, moralmente correto e que seja a resposta, o socorro, a solução dos problemas. Esse é o decreto de Deus sobre mim e sobre você. Então vivamos esse decreto. Vivamos a plenitude disso, obedecendo nas pequenas coisas. Anda na luz. Se a via manda andar na velocidade 80, anda 80. Helena, mas vamos passar por cima. Vai para a direita, deixa a esquerda livre e anda 80, minha linda. Se manda pagar o imposto, paga o imposto. Mas Helena, vai faltar? Não vai faltar, porque o Senhor é o seu pastor. Fecha a boca do diabo. Amarra as mãos dele com a sua atitude de obediência. A gente tem que parar, se a gente quer ver um Brasil diferente, a gente tem que parar de pensar só em nós. No individual, em mim. Não tem eu, tem nós. Coletividade. Quando você guarda o lugar para sua amiga na frente, que vai chegar tarde, você está pensando só em você e nela. Que os outros se lixem. É essa que é a mentalidade. Gente, não aplaude. Eu não quero que vocês me aprovem com o seu aplauso. Eu quero que vocês considerem seriamente no que eu estou dizendo para vocês. Que não seja só uma empolgação, sabe? Mas que a gente realmente seja transformado pela palavra de Deus. Ele está falando: se você me ama, me obedece. Aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. Não adianta a gente falar: Jesus te ama, com um folhetinho na mão. Seja o amor de Deus. Ame como você é amado por Ele. Cumpra o mandamento do amor. E amar o próximo é pensar no próximo. Quando você vem com o seu carrinho de bagagem e enfia na esteira de bagagem, as pessoas que querem pegar as suas malas na esteira não conseguem pegar, porque você chegou primeiro, dondoca. Se todo mundo fica do lado, atrás da linha amarela, guarda uma distância da esteira de bagagem, todo mundo visualiza as suas bagagens e todo mundo pode acessar as suas bagagens sem machucar ninguém, sem colocar a vida de ninguém em risco. Mas a gente só pensa em nós, então a gente enfia o carrinho, encosta o carrinho na esteira, porque você não pode puxar a mala por 2 metros. Você não pode puxar, vai te alejar, né? Fura fila. Puxa o gato da luz. Vai esquentar água. Faz o jantar à luz de velas. Não tem dinheiro para pagar a conta? Deixa cortar a luz e viva com o que der. Pede a vizinha para colocar o feijão lá na geladeira dela. Mas não seja desonesto. Não se assente na mesa de Satanás, se assente na mesa de Deus. E isso às vezes vai custar a gente. É difícil fazer o que é certo num mundo que anda no errado. É difícil ir na contramão da correnteza, mas nós temos uma garantia que o Senhor estaria conosco. Mais importa a gente agradar a Deus do que agradar os homens. Não faça o convencional, faça o que Deus espera de você. Faça o que Deus mandou você fazer. Não seja desonesto. Pague os seus compromissos. Se houve um imprevisto, você não tem o dinheiro no dia para pagar, procura a pessoa para quem você está devendo. Tem mulher que não vem no culto porque está devendo Mary Kay. Ai, a irmã, eu estou devendo Mary Kay, a irmã vai estar lá. Vou no culto, não. Procura a irmã, fala: irmã,
Eu planejei que ia entrar um dinheiro para pagar o Mary Kay, não deu para pagar. Mas, irmã, você está na minha lista de prioridade. Eu tenho uma previsão de dia tal poder te pagar. Estou orando para dar tudo certo, para ninguém me dar o cano, para eu poder pagar você. Mas, em nome de Jesus, eu não queria ser desonesta. E repense se vale a pena comprar a crédito. Repense se vale a pena. Não faça um compromisso que você não tem certeza que pode assumir. Não dá um passo maior que a perna. Não conta com o ovo dentro da galinha. Tem gente que fala, eu caminho por fé. E nem por vistas. E sai dando cano em todo mundo por fé. Dá o cheque sem fundo, sabe? Cheque fé. Isso não é fé, isso é responsabilidade. Você sabe que não tem esse dinheiro, que esse dinheiro não vai entrar. E dá lá o cheque e fala assim, ai Deus, agora o problema é seu, eu estou vivendo por fé. A fé não é retardada. Não é demente. A fé é consciente. A fé tem uma lógica, por incrível que pareça. Você faz o que Deus te mandar fazer, e não o que você quer fazer e colocar na conta de Deus. É simples assim. Se Deus te mandou fazer, você conhece a voz de Deus, pode fazer sem susto. Porque Ele cumpre as suas promessas. Agora, se você fez um compromisso falando que Deus falou para você fazer e o negócio não rolou, questione se você conhece a voz de Deus de fato. Porque tem um tanto de gente colocando decisão errada na conta de Deus. Porque Deus não proveu, porque Deus... Gente, primeira coisa da palavra profética. A palavra de Deus, profética, ela não pode ir contra a palavra escrita. O mesmo Deus não pode falar coisas contra Ele mesmo. Então, se vier um anjo de luz falando uma palavra que não esteja naquela palavra, seja anátema. É o que a Bíblia diz. Por isso que você tem que conhecer a Bíblia. Porque conhecendo a Bíblia, você não será enganado por falsas vozes, por falsos profetas. Você precisa conhecer a palavra de Deus. E se você tem alguma dúvida, vá em quem conhece a palavra e esclareça a sua dúvida. Mas ande na luz. Ande na obediência. Não basta apenas cantar para Deus. Não basta apenas frequentar uma igreja. Não basta apenas ter a roupa adequada. Ai, porque minha saia é a saia da República das Saias. Vai até no pé. Tão crente você. Mas a sensualidade está no seu olho. Não é aparência. Vamos viver além da aparência, gente? E vamos começar a trazer na nossa vida fruto que vem do nosso relacionamento com Deus. Primeiro passo. Volte para a mesa. Desenvolva o seu relacionamento. Comece a perceber Deus, a absorver Deus, a conhecer Deus. E uma das maneiras da gente voltar para a mesa é lendo a palavra. Porque como que você vai conhecer a Deus sem saber quem Ele é? Como Ele pensa, como Ele age, o que Ele já fez? Quando a gente quer conhecer uma pessoa, a gente senta na mesa com ela, a gente começa a perguntar coisas da vida dela. Não é assim? E aí? Quantos filhos você tem? Quando você se casou? Como vocês se conheceram? Não é assim que a gente vai para a intimidade com as pessoas? A gente começa a saber coisas sobre elas. E a gente começa a conversar ali. E a gente começa a ver, fulano pensa assim, fulano pensa assado. Aconteceu isso com ciclano. Que legal. Esse é o passo da intimidade. E o segundo passo é da obediência. Se eu amo a Deus, eu estou conhecendo a Deus, eu começo a obedecer, observar. Sabe uma coisa? Eu tenho falado com Deus, Deus, eu quero obediência, eu quero obediência, eu quero obediência. Me ajuda a obedecer, porque às vezes é tão difícil. A gente desobedece naturalmente. É só deixar você frouxa. Deixa rolar. Deixa a vida me levar. Né? E aí você peca. Fácil. Mas quando você começa a falar para Deus, me leva para a obediência, Senhor, eu quero te obedecer. Sabe o que o Senhor falou comigo? Sobre falar o nome dele em vão. Como a gente usa o nome do Senhor em vão? Eu não sei vocês, mas eu uso Jesus para tudo. Ô Senhor, ô Jesus, sangue de Jesus tem poder, ô misericórdia. A gente fala Jesus toda hora. E aí, nesse tempo lá em Israel, eu percebi que eles falam pouco o nome de Deus.
Normalmente eles falam o eterno. Eles têm um temor até para ficar pronunciando o nome do Senhor. E eu percebi que eu estava brincando com a minha cachorrinha, falando de Jesus. Um jeito carinhoso de eu falar com a Matilda assim: ô Matilda, você tá boa, Matilda? Jesus, eu sou tão fofinha, Jesus. Aí o Espírito Santo, Tom. Como a gente toma o nome do Senhor em vão. Gente, ok, Jesus cumpriu toda a lei, mas Deus não mudou de personalidade, de caráter. Deus é Deus. Mas a gente brinca com as coisas de Deus. Eu não estou falando para você ficar aterrorizado. Eu estou falando para o temor no seu coração ser aumentado. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você quer ser uma mulher sábia, administrar bem a sua vida, você precisa temer o Senhor. Você precisa retomar o caminho da reverência, da obediência, de pensar: o Espírito Santo está aqui dentro de mim. Gente, os judeus, eles vão no Muro das Lamentações, que é o lugar que expressa para eles a presença de Deus. É o que restou do templo. Um pedaço de muro. E eles vão lá e eles oram ali, crendo: aqui está a presença de Deus. E os pedidos que fazemos aqui serão ouvidos. Eles ainda não têm a revelação do Messias. E quando eles se afastam do muro, eles têm tanta reverência por aquele lugar, que eles não dão as costas para o muro. Eles se afastam os primeiros passos, não sei quantos passos, de frente para o muro, eles andam de costa. E nós temos o Espírito Santo dentro de nós, mentimos, falamos mal do outro, toda hora a gente está aqui, ó, tropeçando na boca, toda hora. Nós realmente precisamos da graça do Senhor sobre nós. Mas uma graça que produz em nós crescimento, e não a graça que apenas releve os meus pecados. A gente usa muito a graça, diz: mas é pela graça, minha filha, não vou conseguir isso aí não, Helena. Na sua força você não vai não. Mas já que você tem a graça, então que a graça produza crescimento na jornada. Que a graça te capacite, te impulsione a vencer aquilo que você precisa vencer. A se desvencilhar daquilo que você precisa se desvencilhar. Tem coisa que a gente fala: Deus tira. Tem coisa que Ele vai tirar, mas tem coisa que você precisa renunciar. Você precisa ter domínio próprio. Você está querendo falar aquele assunto, mas você não vai falar, porque é desagrado ao Senhor. Eu estava pensando dentro, como quando a gente tem esse contato com Israel, como a gente aprende e resgata certos valores dentro de nós também. Lashon Hará. Lashon Hará é a língua do mal. Sabe por quê? E aí eles acreditam o seguinte, que o Lashon Hará produz uma doença em nós. Então Miriam ficou leprosa, por quê? Porque praticou o Lashon Hará. Ela falou mal da liderança de Moisés, ela questionou a liderança de Moisés. Então ela ficou leprosa. Então naquele contexto, todo mundo que ficava leproso, era como se todos eles tivessem um pecado que gerou a doença. Então eles eram afastados, não apenas para não contaminar a pele dos outros, mas para não contaminar os ouvidos dos outros. Miriam foi isolada. Olha como é que Deus leva a sério a nossa conversação. É tão sério que sai da nossa boca que eu já ensinei isso aqui. Enchei-vos do Espírito, como falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando a Deus no vosso coração, dando por tudo graças a Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e sujeitando-vos uns aos outros. Olha isso, palavra de bênção e obediência, porque sujeição é obediência. Como é que você é cheio do Espírito? Falando o que presta e obedecendo. Simples. A gente quer ser cheio de Espírito, falando mal dos outros, não vai rolar. Maldizendo as pessoas, não vai rolar. Reclamando das coisas, não vai rolar. Falando mal do governo, não vai rolar. Vocês entenderam? Helena, mas é difícil. É difícil. É difícil. Não é fácil. Mas é por isso que Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo.
Tome a sua cruz. E a cruz significa obediência. Pega a sua porção de obediência e segue-me.